o deputado Jorge Couto Real chegou já por aqui, então vamos trabalhar com ele, né, Ivan? Exato, é uma alegria tê-lo aqui conosco é um deputado que tem uma presença muito importante no cenário da economia de Pernambuco, porque ele representa o segmento do empresarial e defende a interiorização das indústrias em Pernambuco, que é muito importante na geração de emprego, né? E a gente tem muito o que conversar com ele sobre esse tema e outros que ele vai trazer aqui para a gente. Pois é, deputado Jorge Couto Real, do PTB de Pernambuco, presidente da FIEP, bom dia, grande prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, deputado. Bom dia, Valdir, bom dia, Ivan, prazer todo meu estar aqui nessa manhã, falar com todos os ouvintes. E estou aqui à disposição para fazermos aí um debate produtivo, a gente dá as nossas ideias, as nossas ações como presidente da FIEP, como parlamentar também, em prol, evidentemente, do desenvolvimento do estado de Pernambuco. Pois é, deputado, como o Ivan já frisou aí, eu sou um empresário. Como é que o senhor vê esse momento da inflação nacional? Qual a confiança do empresariado hoje no país, mesmo com esse momento difícil da economia? Valdir, eu acho que a inflação é algo que o brasileiro ele já expurgou das suas contas. A gente não consegue nem concebe mais conviver com a inflação. A inflação é algo que ela não conduz ou não produz um clima para o crescimento, para o desenvolvimento. A inflação produz sim uma concentração de renda, produz um modelo onde que poucos produzem e aonde evidentemente a carestia e a pobreza aumenta. Então é algo que não se junta com uma tendência moderna, que é um crescimento sustentado, onde todos têm a oportunidade, onde todos produzem e onde todos ganham. Então, eu tenho a impressão que, nesse momento, a inflação ainda está sob controle, o governo ainda mantém a rédea da política fiscal e monetária, e com também uma rigidez muito grande nessas políticas e com as metas de inflação, eu acho que nós vamos atravessar esse período econômico turbulento, mas nós vamos atravessar com a inflação sob controle. Hoje a principal matéria do jornal do Valor Econômico de São Paulo diz que a inflação faz novos estragos nos balanços das empresas. Após um recuo de 30% em 2012, os ganhos das companhias abertas caíram 12,1% nos primeiros 3 meses do ano. É isso mesmo, deputado, ou não? Olha, não tem a menor dúvida que a inflação, mesmo sob controle, a gente que estava acostumado com a inflação aí de 2%, 3%, ela subir no patamar de 5%, 6% já é algo que, evidentemente, sob controle, mas começa a preocupar. A gente tem que ter uma atenção especial. Não estou dizendo que seja algo que não mereça uma atenção, mas você junta uma inflação de 5%, baixo crescimento e valorização do dólar, evidentemente que isso vai repercutir e muito no balanço e no desempenho das empresas. Então a gente, como eu digo a você, desde o início, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento que a economia brasileira, mais uma vez, ela está sendo instada a mostrar o seu potencial, mostrar a sua criatividade e mostrar que, acreditando principalmente no mercado interno, ela tem condições de passar por esse momento difícil, que não é só do Brasil, é uma crise mundial. Ivan Maurício. Deputado, eu gostaria que o senhor abordasse como a interiorização do desenvolvimento, da industrialização está chegando em Pernambuco e quais são os grandes desafios na formação de mão de obra, que é um assunto que a gente tem debatido muito aqui no programa. A gente teme que essas indústrias chegando, como está acontecendo nesse polo de Goiânia, como você tem hoje o polo muito ativo de Vitória de Santo Antão, já consolidado em Suape, como esses novos empregos não escapem das mãos dos pernambucanos. E a FIEP, eu sei que tem um trabalho, o senhor também como deputado tem falado muito sobre isso, então dê um balanço dessa situação, como a gente superar esse desafio. Pois não, Ivan. A questão, vamos começar pela interiorização. É evidente que é uma preocupação de todos
não só do empresariado, como também do próprio governo do Estado, no sentido de que, principalmente, a produção industrial pernambucana, ela ainda é muito concentrada aqui na região que eu chamo região metropolitana, na região aqui litorânea do nosso estado. Então, cerca de 78% a 80% da produção industrial pernambucana, ela se concentra aqui nessa faixa, principalmente depois do advento de Suape. Com a instalação das indústrias de Suape, é que essa concentração ela tornou-se maior. Evidentemente que necessitava-se de uma interiorização. Pernambuco jamais teria ou jamais terá um desenvolvimento sustentado se nós tivéssemos essa produção concentrada nessa faixa do estado de Pernambuco. Para ser desenvolvimento sustentado, esse desenvolvimento, esse crescimento deveria acontecer e deverá acontecer em todos os rincões do estado de Pernambuco. Então, o primeiro ponto que se veio a estudar para levar esse desenvolvimento ao interior do estado, a princípio seria a instalação de novos empreendimentos no interior do estado. Para isso, necessário se faz uma infraestrutura. O investidor, evidentemente, que ele vai buscar os melhores locais que tenham melhores condições, tanto dele produzir como dele colocar seu produto final no mercado. E para isso você precisa ter uma infraestrutura necessária, uma infraestrutura em condições de suportar esse investimento e que dê essas condições de logística aos investidores. E dessas condições, nessa infraestrutura, eu considero, por exemplo, estradas, é fundamental. Você tem que ter condições de ter estradas boas para, primeiro, dar condições de comprar deles, abastecerem suas indústrias dos insumos necessários à produção e depois para colocar os produtos no mercado. Então, estradas, saúde, segurança, água, ferrovia esgoto, também, ferrovia. Né? Qual o impacto que a Transnordestina transporte terá para facilitar a industrialização, não só de Pernambuco, como desse interior do Nordeste? Ivan, ele é como eu digo, só para eu concluir, Ivan, que eu já ia terminando na infraestrutura, que eu considero também, senão eu me perco um pouco, que eu tenho dificuldade. Normal. Ivan, me perdoe. Não, fique à vontade. E dentro dessa infraestrutura, Ivan, eu acho tão importante que você tocou a questão da educação e da capacitação, que eu já considero até como infraestrutura. Uhum. E um dos pontos fundamentais é você ter uma mão de obra qualificada e uma mão de obra competente para esses investimentos. Porque o investidor, uma das coisas que ele pergunta muito hoje, além da infraestrutura física, é e mão de obra? Nós temos lá pessoal capacitado para atuar na minha indústria ou em condições de capacitação, porque isso é importante. Claro. Então, o Sistema S aí tem tido, modesta parte, uma ação extremamente proativa, no sentido de que nós temos um compromisso com o governo do Estado, com o governo federal, com as prefeituras, que dentro dos nossos limites, nós estamos e vamos capacitar os trabalhadores necessários a essas indústrias, de modo de que nenhum empreendimento deixe de ser instalado em nenhuma região do estado de Pernambuco por falta de mão de obra capacitada. Agora, essa mão de obra, Valdir Ivan, ela é uma mão de obra diferenciada. Você hoje, o trabalhador é um trabalhador diferenciado, ele tem que ter outro tipo de formação e que começa com a base, não é? Você tem que ter umas prerrogativas, inclusive exigidas pelo próprio MEC, de conhecimento, que começa no estudo fundamental e no estudo básico, que se não tiver isso, a capacitação profissional fica comprometida. Como o senhor disse aí no começo da conversa, em estado de capacitação. Isso. Pernambuco está nessa situação, quer dizer, tá. O nível do trabalhador de Pernambuco, pelo menos, está nesse avanço em estado de capacitação? Deixa eu lhe dizer. Aí nós temos o seguinte, eu vou lhe dar um exemplo de Suape. Uhum. Suape, pragmaticamente, o estaleiro Atlântico Sul, quando veio aqui se instalar, falava-se muito em trazer trabalhadores e soldadores do sul e centro-sul do país. Hoje nós temos mais de 4.000 trabalhadores, soldadores e soldadoras trabalhando, que foram capacitados e treinaram aqui em Pernambuco e daqui de Pernambuco.
Isso é Quer dizer, importante. O mercado existe, né? Aproveitando a mão de obra. É um dos exemplos que a gente Estamos entregando o segundo navio o hoje, segundo né, navio, com a presidenta Dilma, o exatamente, Zumbi dos Palmares. Muito bem lembrado. Quer dizer, evidentemente que com todas as dificuldades do pioneirismo, Pernambuco tem uma indústria náutica de barcos de lazer, jangadas e algo de fibra. Mas navios pesados, não. E o presidente Lula foi muito sábio quando trouxe um polo da indústria naval, que nós não queremos só o estaleiro, nós queremos a indústria naval. E para isso nós temos que ter, o principal era ter uma mão de obra qualificada. Você imagina trazer 4.500 soldadores de fora, que além de tudo, evidentemente, da logística, a despesa que iria ter. Então nós temos o nosso pessoal local, que a cada dia que passa eles ganham. O próprio estaleiro começa a recapacitar, a atualizar esse treinamento e essa capacitação. Quer dizer, os 3 ou 4 outros estaleiros que já começam a se instalar em Pernambuco teremos uma missão muito mais fácil. O governo do estado, grande parceiro, 64 escolas técnicas no estado de Pernambuco, a maioria no interior, justamente para preparar esta mão de obra no interior do estado e dar condições, ou ser mais um atrativo para a gente levar esse desenvolvimento ao interior do estado. Duplicação das ferrovias, e aí eu entro, Ivan, no que você perguntou, a Transnordestina. Eu acho que é a espinha dorsal do estado de Pernambuco. A Transnordestina é uma obra emblemática hoje para o estado de Pernambuco. O problema é concluir, né? Sim, é outro problema. Aí é outro problema. E ela é emblemática, e como eu digo, espinha dorsal, e ela vai dar vai dar novas fronteiras também ao próprio porto de Suape. Nós vamos ter o nosso terminal de grãos, o nosso terminal de combustíveis, tudo isso viabilizado por conta da Transnordestina. Transnordestina vai ser uma ferrovia de 2 mãos, quer dizer, ela vai pegar o diesel, por exemplo, de Porto da refinaria e levar a todo o interior, não só de Pernambuco, mas do Nordeste como um todo. E vai levar também, veja como vai melhorar, uma das vocações do estado de Pernambuco, a avicultura. Pode levar insumos, pode levar alimentos, pode levar uma do Araripe, né? O gesso vai viabilizar a logística do gesso, porque hoje o gesso, o grande valor agregado do gesso é o frete. Quer dizer, com a Transnordestina nós vamos baratear muita questão do frete. Nós vamos levar o gesso para o mundo todo, ou facilitar o Brasil como um todo, que 95% do gesso consumido do país já sai lá do Araripe. Quer dizer, nós vamos dar outra fronteira para o pessoal do gesso. Então, a Transnordestina hoje é uma obra emblemática para o estado de Pernambuco e para o Nordeste como um todo. Por não, deputado. E por que, digamos, hoje a gente tem a bancada do Nordeste, não é? Quer dizer, uma região fundamental para o governo. As bancadas nordestinas, os governos todos, não podem, de alguma forma, pedir ao governo, digamos, uma agilização na conclusão dessa obra, que é tão importante para a nossa região? Pode, nós estamos também muito atentos, a gente cobra, nós temos uma boa vontade do nosso ministro da Integração, Fernando Bezerra. Fernando está muito em cima, comprometido, competente, acompanha, e nós temos acompanhado. Evidentemente que tem suas dificuldades operacionais, dificuldade com o grupo, questão de desapropriação, mas ela está agora numa fase que, embora evidentemente que não dentro de uma velocidade que nós pretendíamos, mas que vem aí avançando. Inclusive, houve até uma tentativa da própria Valec de pedir uns trilhos emprestados por conta aí de uma dificuldade de importação, e nós, inclusive Federação das Indústrias, nós falamos com o ministro, e o ministro de imediato nos atendeu que não vai emprestar os trilhos que já estão aí estocados, que são destinados à Transnordestina. Então, veja, Valdir, nós estamos acompanhando, evidentemente que infelizmente atrasou muito, mas evidentemente que o que importa é um testemunho que eu dou, e dou esse atestado de compromisso e de comprometimento do próprio ministro, no sentido de que, em face, com as dificuldades ocorridas, mas há um compromisso do menor espaço de tempo possível a gente ter concluído os trabalhos da Transnordestina. Deputado, em termos percentuais, o senhor tem ideia do que é que já tem realizado da Transnordestina? Ivan, sinceramente não. Ultimamente eu não tenho acompanhado assim em termos percentuais, mas posso me ver aí como é que está isso. Não seria difícil, mas não sei não. Não tenho como lhe dizer não. Porque teve um problema, ela parou por uma questão muito
será que foram as desapropriações. Me parece que o governo do estado entrou, essa questão das desapropriações foram resolvidas, mas seria até, de certo modo, leviano para mim lidar o percentual. Teve problemas na Paraíba, no Rio Grande do Norte também muito grave, também, né, de desapropriação. Exatamente. E Exatamente. ficou por conta do governo dos estados. Coisas que não são inerentes ao governo de Pernambuco. Tem até o Jornal do Sul até hoje publicou matéria, eu li ontem, hoje eles repetem essa matéria na Folha de São Paulo, de que apesar desse momento de economia, de inflação, tudo, o desemprego estão sempre em evidência. Quer dizer, o trabalhador brasileiro continua bem nos seus empregos. É assim mesmo, deputado? Eu não diria assim em termos de pleno emprego, mas as estatísticas do próprio Ministério do Trabalho, eles apontam para que realmente a condição de empregabilidade do Brasil é muito boa. A indústria continua a estar um pouco travada, mas os empregos continuam fluindo. A indústria está travada, a indústria vem decaindo. Nós estamos aí, qualquer pessoa que analise as estatísticas, nós estamos aí num processo muito perigoso e que muito nos preocupa de desindustrialização, mas mesmo assim, em termos de emprego, ainda não temos a figura do desemprego. E as estatísticas mostram isso. Nós trabalhamos numa fase que não estamos produzindo trabalhadores desempregados. Pois não. Deputado, o Sistema S, como o senhor falou, tem um papel muito importante na formação de mão de obra. Quais os investimentos aqui para Pernambuco e o que é que tem reservado para Jaboatão, que eu soube que tem alguma coisa importante para Jaboatão nessa área de formação de mão de obra? Ivan, nós temos aqui para o estado de Pernambuco cerca de 110 milhões de reais para ser investido em termos do sistema, mas mais especificamente do Senai. Dentro dessas obras, desses investimentos, eu poderia lhe dizer que nós vamos construir uma escola técnica Senai em Goiânia, estamos já definindo o terreno, já direcionada para o setor automotivo. Veja que eu não estou falando quer dizer, que é importantíssimo, exato, a fábrica da Fiat, mas a gente sempre pensa no setor automotivo, quer dizer, o segmento como um todo. Importante também é o setor automotivo. A gente quer trazer um segmento para Pernambuco. Não é só a montadora que é o carro-chefe, evidentemente que é importantíssimo. E a maneira de prender a montadora é trazer toda a cadeia produtiva. É você trazer a cadeia produtiva, que é o que é importante. É como eu estava dizendo e quando se falou na própria Transnordestina. O crescimento e o desenvolvimento é chamado hoje regionalizado. É diferente de um passado aonde você coloca uma empresa por colocar em algum lugar. Ele não se harmonizava com aquele lugar. Hoje, num investimento regionalizado, você tem que fazer com que ele crie raízes através dessas cadeias produtivas. Então você leva um crescimento e sustentabilidade geral a uma região que pode ser até em vários estados. Então defendo isso até para o Nordeste. Inclusive João Pessoa vai ser beneficiado por Goiânia, O mercado imobiliário de João Pessoa, Ivan, já reagiu. Diz que já tem, e os companheiros do mercado imobiliário já dão esse testemunho, que já aumentou a venda de imóveis e, por consequente, pela procura, aumentou até o preço um pouco dos imóveis. Mas em função de investimento fruto à instalação da própria Fiat ali em Goiânia. Veja como a João Pessoa está a 30 minutos de Goiânia, né? Tá mais perto, e não tem os problemas de mobilidade que o Recife tem, né? E daqueles municípios mesmos da redondeza já fazem, ou já se querem criar, ou já criaram uma espécie de uma agência de desenvolvimento para que, justamente dentro das vocações de cada município, inclusive alguns com jazidas que podem, de calcário, que podem ser no futuro instaladas ali fábricas de cimento e tudo, dentro das vocações de cada município, eles já comecem a buscar ou fazer promoções econômicas para que investidores venham fazer investimentos ali. Então, quando eu falo em cadeias produtivas, é justamente isso, é você adensar esse crescimento. Uma transnordestina, ele pode fazer uma rede de cadeias produtivas que vai de Suape até Pecém, né? No trecho de Pernambuco ao Ceará.
Você pode fazer isso, e isso é que harmoniza, isso é que dá sustentabilidade, isso é que faz com que cada vez mais os investimentos cheguem ao interior do nosso estado. Então aí é fundamental essa infraestrutura, essa duplicação da 101, isso foi fundamental, isso uniu ali o litoral do Nordeste como um todo. Nada impede que a empresa da Paraíba tenha ligações ou exporte ou importe pelo Porto de Suape, porque a logística fica boa, é favorável, não é ruim. A própria Fiat. Devido à duplicação. Devido à duplicação, exatamente. Veja que tudo é uma questão de infraestrutura. Mas voltando ao investimento. E a tendência é ter centros de logística, como vai ter em Salgueiro, exatamente, né? Nas cidades polo, que aí exatamente. Evita também que tudo passe pela região metropolitana. Exatamente. Que já os centros de logística, eles são fundamentais para distribuição, evidentemente, e que para dar condições de se estocar até com alguns benefícios fiscais, para que os estoques ali dentro, você não paga imposto. Fazer o que acontece hoje, que você paga imposto antes de vender, né? Quer dizer, é uma loucura, é antecipar carga tributária. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Mas veja mesmo, esse aí a gente teria que dar nova conotação, ver isso. Esse centro de distribuição, eles são importantes. Eu tenho só um sinão, porque esse centro de distribuição com benefício fiscal, a gente tem que ter cuidado para não dar benefícios fiscais a produtos que são ou que possam ser fabricados aqui no estado. A gente tem que dar a quem, ou aos produtos que nós não fabricamos, nem temos condições de fabricar. Então seria outra concorrendo discussão. Com a gente mesmo, né? Exato, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Por exemplo, você trazer vinho. Ora, a gente produz vinho lá em Petrolina, na região da beira do São Francisco. Mas não é determinado tipo de vinho. Vamos trazer o pessoal. Pessoal, a gente tem condições, dentro de quanto tempo, de fabricar esse tipo de vinho? Dentro de 2 anos. Então vamos dar, vamos trazer, mas dentro de só 2 anos. Daqui a 2 anos vamos vender o de Pernambuco. Né? Deputado Diego, o senhor está falando isso. Mas faltou o investimento. Vamos falar dele. Do sistema. Nós temos, Ivan, rapidamente... A gente estava em Goiânia, né? O senhor disse que vai trazer 107 milhões. Desses 107 milhões, nós vamos fazer uma escola técnica do Senai Goiânia para o setor automotivo e vamos fazer em Jaboatão dos Guararapes, sim, uma escola técnica do Senai, escola técnica grande, de porte, para atender o setor da construção civil. Nós vamos atender o setor ferroviário, Ivan. Eu quero, Valdir, eu quero também incrementar e aproveitar a Transnordestina e tudo e trazer essa questão de conhecimento de ferrovias que já teve aqui em Pernambuco e consolidar novamente aqui em Pernambuco. E essa é uma reivindicação até da população, de vez em quando. E Jaboatão sempre teve essa tradição de ser ali em Socorro, era a área de ferroviário. Isso, né? Ivan. Então eu quero, nessa escola, nós vamos fazer também destinado à questão de ferrovia, nós vamos fazer também indústria gráfica e nós vamos fazer indústria calçadista. Então nós vamos atuar nesses 4 setores. Nós vamos fazer dessa escola, ali em Jaboatão dos Guararapes, aonde era a antiga estação dos trens, a oficina dos trens da própria rede ferroviária. Nós fizemos um comodato com a prefeitura, eu acho que com a rede ferroviária, se eu não me engano, não, mas foi com a prefeitura. E nós já estamos em obra, já vamos assinar agora o contrato para iniciar as obras. Isso fundamental. E os institutos Senai de tecnologia e de inovação, um de inovação e 2 de tecnologia, e do inovação também a prefeitura já nos doou um terreno ali na Cruz Cabugá, em frente à vice-governadoria. Nós também já estamos orçando, vamos aprovar o projeto e vamos fazer lá. Quer dizer, são investimentos maciços que vamos ampliar a nossa capacidade de oferecer cursos de capacitação profissional aos pernambucanos. Eu digo que no ano passado, 2012, nós oferecemos cerca de 60 mil matrículas de capacitação profissional em todos os cursos de média, curta e longa duração. O senhor esteve com Armando Monteiro nesse final de semana e o prefeito do PTB em Igaraçu. Já falamos de investimento para Jaboatão, de Goiânia. E para a cidade de Igaraçu, ali o litoral norte, alguns projetos ali específicos também para essa área? Muito. Já que é uma área do PTB, né? Muito, muito. Veja, além de ser área do PTB, que evidentemente é uma conotação política importante, o PTB tem
uma responsabilidade muito grande de apoiar e fazer com que as nossas teses virem realidade, em termos de sucesso das administrações, né? A PTB presidido aqui pelo companheiro Armando, industrial, e no caso também apoiado por minha pessoa, industrial também, nós temos por obrigação de dar esse apoio e os nossos prefeitos têm aí que corresponder em termos de administração. Mas, na realidade, ali, na região, o que eu digo é o seguinte: primeiro, a Escola Técnica do Senai de Goiânia, e quando eu digo Goiânia, ela é regional. Ele vai dar abrangência regional. Mas nada impede, por exemplo, no próprio município de Igaraçu, nós estamos fazendo uma parceria com a prefeitura vai nos ceder algumas salas e nós vamos instalar alguns cursos do Senai, principalmente com o Pronatec, alguns cursos gratuitos para também já preparar mão de obra a serem utilizadas por empresas que se instalarão não só em Goiânia, mas em todos os municípios. Quando a gente fala em Goiânia, eu digo o seguinte: são municípios do polo de influência da Fiat, vamos dizer assim. Porque, veja, até em Glória de Goitá já tem uma fábrica lá. E é tudo pertinho, né? Bem pertinho. Ivan, que eu digo, se você tiver uma infraestrutura capaz de juntar tudo, comunicação de estrada, comunicação, boa situação de água, de segurança, de mão de obra capacitada, inclusive dessa empresa WHB, nós capacitamos, o Senai inclusive capacitou gente para ela. Me pediram já até para ampliar, eles já vão entrar em 2 turnos, viu? Veja que a gente consegue, a gente chama território de influência. Então, em todos esses municípios, as cidades, a gente pode, através de unidades móveis, através de convênio com prefeituras, através de convênio com a escola técnica do próprio Estado, nós podemos levar as capacitações e preparar o pessoal dali para que seja utilizado nas empresas que ali se instalarão. Deputado, o senhor como conhece bem do setor, o senhor confirma que hoje já existe dificuldade de captação de mão de obra qualificada na construção civil. Talvez que demande mais investimento nessa área de formação, né? Como é que está o setor da construção civil com essa multiplicação de obra e que com a chegada de indústria, todo mundo está implantando as suas plantas industriais e precisando de mão de obra qualificada, né? Ivan, o setor da construção civil é um setor que muito nos preocupa e é como você diz mesmo, é um setor que carece, evidentemente, de muito investimento de capacitação de mão de obra. Não é de hoje que o sistema vem dando todo o apoio. O sistema já tem há algum tempo uma escola lá em Água Fria, uma escola técnica do Senai, destinada exatamente ao setor da construção civil. Com essas últimas demandas, nós vamos para uma segunda escola, uma escola muito maior da construção, que é justamente essa que vai ser localizada em Jaboatão dos Guararapes. Mas, realmente, eu não digo que nós fomos surpreendidos, mas a demanda foi muito grande. Porque uma coisa puxou a outra. Nós tivemos aqui, somente de construção, 3 segmentos que nós não tínhamos no estado de Pernambuco, que foram o segmento da refinaria. Nós não tínhamos aqui um polo ou segmento da indústria, ou pesado da indústria de petróleo e gás. Nós não tínhamos um setor naval, que foi com a instalação do estaleiro, que começou, muito menos agora um setor automotivo. Então veja o que foi que nós precisamos de capacitação de mão de obra e uma capacitação diferenciada. Essas empresas são todas empresas que têm ligações internacionais, quer dizer, a própria maneira de contratar, as próprias exigências de contratação são completamente diferentes das nossas contratações tradicionais. Quer dizer, nós tivemos que mudar em alguns casos até as nossas matrizes de cursos, em termos de complementariedade de cursos e de capacitação. Para você ter ideia, a demanda foi tão grande que nós também tivemos que nos readaptarmos a essa realidade. No caso de capacitação, por exemplo, de manuseio e de operação
de determinados equipamentos e caminhões basculhantes, principalmente na parte de terraplanagem, né? Nós compramos, nós adquirimos, nós capacitamos nosso pessoal para ter simuladores, que nem simulador de avião. Quer dizer, em vez da gente ir individualmente, quer dizer, de cidadão em cidadão dentro dos equipamentos, a gente treinou e capacitou eles todos em simuladores. E depois, evidentemente, que na parte final ia para a realidade. Isso é na escola aqui de Água Fria? Na escola de Água Fria, mas nós tínhamos um programa chamado Canteiro Escola. Que nesses canteiros a gente levava o pessoal transferia e toda a estrutura para lá. Transferia o know-how e os equipamentos da escola de Água Fria para esses canteiros de escola. Então aí a gente preparou. Eu digo, não foi só na refinaria, foi para os investimentos em Suape, da Transnordestina nós preparamos, e em vários outros investimentos estruturadores que precisaram de movimento de terra, a gente preparou essa mão de obra para ele. Agora, evidentemente, e tem mais um detalhe, e com esses investimentos estruturadores, reagiu tudo. Você teve com isso o lançamento do projeto Minha Casa Minha Vida, que foi um boom imobiliário, principalmente para as classes C e D. Não precisa nem dizer, basta você andar aqui, quantos e quantos milhões de unidades estão sendo construídas no estado como um todo. Você teve um incremento da indústria imobiliária, né? O próprio IVV mostra isso. Então, a indústria da construção civil foi extremamente demandada e é o segmento industrial que mais cresce no estado de Pernambuco, né? O ano passado, algo em torno de 8% a 10%. Foi quem sustentou, bem maior do que o PIB. Foi quem sustentou o crescimento industrial do estado de Pernambuco e talvez até boa parte do crescimento do estado de Pernambuco. Então a indústria da construção tem sido demandada, tem acompanhado e o profissional, através do Sinduscom, através do sistema do governo do estado e do governo federal, prefeituras também, nós temos buscado esses acompanhamentos. Eu tenho certeza que a tendência é nós aprimorarmos cada vez mais esses instrumentos e cada vez mais nós tenhamos trabalhadores mais qualificados. São 8h25, olha, você já estão aqui mandando perguntas para o deputado Jorge Couto Real. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo 3040 1119 ou 3049 1119. Daqui a pouquinho a gente passa aí suas perguntas para o deputado. Inclusive o programa está sendo gravado em imagem e vai ser disponibilizado no YouTube e no site www.vocefazanoticia.com.br. Exatamente. Se você quiser depois acompanhar a entrevista, que eu pegou pela metade, é só acessar o nosso endereço, né, Ivan? www.vocefazanoticia.com.br. Vai ter áudio e imagens também aqui. Com o deputado Jorge Couto Real. Deputado, o senhor falou em escoamento aí da nossa produção no início, essa preocupação. A aprovação da medida provisória dos portos, quais são os benefícios de fato que essa medida pode trazer? Valdir, essa medida provisória dos portos, eu acho ela ficou meio complicada. Eu posso dizer o seguinte, ela em si, ela era uma boa medida provisória, eu achei. Ela, tirando aquele ponto da autonomia, no caso que batia direto aqui no Porto de Suape, onde, evidentemente, ele concentrava muito as decisões, principalmente as decisões em termos de concorrências, em termos de editais, ele concentrava muito do governo federal, que isso não é, na ANTAC, que isso não é, vamos dizer, condizente com uma postura moderna de administrar. Tirando esse fato, eu acho que ela modernizava muito. Mas, queira ou não queira, que com o que colocaram, com o processo democrático que passou na Câmara dos Deputados e no Senado, no Congresso como um todo, eu acho que com os vetos que a presidenta talvez faça, ela fique razoável. Razoável. Eu acho que quanto à questão laboral, ela poderia ter avançado. Os portos públicos que ficam muito submetidos ao ógimo e aos sindicatos diretamente, aquela mão de obra temporária, poderia abrir também para uma concorrência direta com a iniciativa privada. Eu acho que faz bem, barateria. Aberto, não? Não, ficou restrito os órgãos
públicos, os portos públicos. Certo. Ou seja, o corporatismo continua. Nos públicos, nos privados não. Nos privados... E com relação aqui à SUAP, como é que vai ficar? Não, SUAP, veja mesmo, SUAP ficou numa situação que eu não digo a você boa, Ivan. SUAP é o seguinte, SUAP poderá ter essas concessões dependendo da liberação do governo federal. Mas poderá, não está vedado. Então, esse negócio de dizer que SUAP perdeu, que não vai ter chance nenhuma de administrar, não, ele poderá. Agora, vai depender. Terá que apresentar uma justificativa de gestão, mostrar que a gestão já é ágil hoje e se enquadrar em... Exatamente, não está vedado, não está vedado de tudo não, mas evidentemente que a gente queria que tivesse, já saísse com a garantia. Dizer, se houver um acordo de palanque para próximas eleições, só pode entrar nessa negociação, né? Valdir, evidentemente que o fato político tem alguma coisa... não deveria ter aí no caso, porque aí no caso deveria ser algo mais técnico, porque o Porto de Suape, inclusive, é diferente dos outros. Porto de já Suape nasceu em outro momento, já, né? Além de nascer no outro momento, brasileira. Ele é um complexo, como mesmo o pessoal, como o mesmo nome, um complexo porto industrial. Então não é só o porto, quer dizer, você tem ações que são necessárias e tem o time para fazer. Porque senão você às vezes perde o investimento, você perde a indústria, você com perde a dimensão do SUAP, você tem poucos equipamentos no mundo, exatamente, né? Então exatamente. Teria que ter um tratamento diferenciado. Exatamente, Ivan. E qual é a diferença? Você não pode pegar um porto desse e ficar sujeito a definições, por exemplo, de ANTAC. O timing pode ser que não seja o mesmo. Então tem coisas aqui que a solução tem que ser daqui mesmo, para a gente dar de uma hora para outra. Quantos investimentos, se a solução não tivesse sido dada pelos governos do Estado, nós tínhamos perdidos. Porque nós ganhamos o quê? No tempo, nós ganhamos na objetividade, tá certo? Nós ganhamos na agilidade. E a iniciativa privada requer isso hoje, né? Então isso, você só tem competitividade internacional se você puder responder. Se demora muito, aí hoje é outro. O investidor vai embora para outro lugar. Então veja, o Pernambuco, nesse ponto, se não perdeu de tudo, quer dizer, mas há esse senãozinho. Mas eu acho que a gente consegue... Acho que o bom senso vai prevalecer, né? O bom senso. Você também não pode, e é uma visão completamente distorcida, hoje, você querer concentrar tudo no poder central, lá em Brasília. Não pode. Você tem que dar certa autonomia aos estados, tem que dar certa autonomia, nesse caso, até aos próprios portos. E isso vai ser um pleito de todos, porque cada um tem sua especificidade, cada um tem sua característica, e cada um que justifique, mostre seu passado, mostre suas ações, sua organização, seus projetos, seus investimentos. E com isso, eu tenho certeza que SUAP é diferenciado. SUAP haverá, com o apoio político nosso, com o apoio político da bancada de Pernambuco, que é a unanimidade, nós vamos conseguir liberar a SUAP para essa bancada do Nordeste também tem unanimidade? Tem, porque o problema de Pernambuco é o mesmo lá do PECEM no Ceará. Não, PECEM é diferente. Veja por que PECEM é diferente. Porque quando foi feito essa diferenciação, PECEM ficou como Pernambuco misto, PECEM privado. Mas qual é a diferença? Veja qual é a diferença. O problema de PECEM é que a verba federal era passada para o Estado e o Estado aplicava em PECEM. Tá? Pernambuco não. O governo federal aplicava direto em SUAP. A verba é federal do mesmo jeito. O cofre é o mesmo, né? O cofre é o mesmo. Quer dizer, a gente não esperava que isso fosse fazer a diferença. Agora, os dois são totalmente diferentes, por exemplo, de Santos, né? Que é um porto estrangulado hoje, estatal, com aquela... Ainda na legislação antiga, né? Caro. Mas mesmo assim, SUAP, você tem que valorizar também muito o sacrifício dos pernambucanos. Foi feito grandes investimentos aqui, vários governos. Né? Por isso que eu digo, Ivan, não digo nem de governo, digo dos pernambucanos, que é um dinheiro nosso, todo nosso pernambucano. Então não é de hoje que a gente vem, evidentemente, cada um dentro dos seus limites, das suas condições, mas cada governador, a partir, se eu não me engano, de Heraldo Gueiros. Heraldo Gueiros começou a executar, mas foi planejado desde o governo de Nilo Coelho, muito atrás. Né? Exatamente. Quer dizer, cada um, dentro do seu tempo, dentro das suas condições, fez seu investimentozinho e nunca deixou-se de
ter ou fazer alguma obra ali em Suape. São 8h33, vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já já para dar continuidade a essa conversa boa com o deputado federal Jorge Corte Real, presidente da FIEP em Pernambuco, deputado do PTB, também com a participação do nosso companheiro Ivan Maurício. 8h33, a gente volta já já. Você faz a notícia com Valdir Bezerra. O seu programa